Oi, oi minha turminha linda do quinto ano. A tia Leidiane está gravando esse vídeo para realizar a correção da atividade de matemática que foi proposta logo no início do dia, tá bom? Onde nós trabalhamos com poliedros e corpos arredondados, né? Não poliedros, né? E no qual vocês iriam identificar quais eram as figuras que eram poliedras, as que não eram, as que eram corpos redondos. Mas antes da tia Leidiane ir direcionada para a atividade, a tia Leidiane vai revisar com vocês o que são poliedros. São figuras que possuem várias faces. Elas não rolam, né? A melhor definição para compreender é isso daí. São figuras que apresentam várias faces e não rolam. Que é o exemplo do paralelepípedo, do cubo, da pirâmide e dentre outros. E o que são corpos arredondados, né? Ou não poliedros são aquelas que possuem em sua face, em sua base, uma parte arredondada. E elas têm facilidade de rolar, que é o caso da esfera, do cone, dentre outros, certo? E agora, gente, nós vamos para a nossa correção em si, que no qual foi apresentado para vocês 5 questões. Vamos lá? Na primeira questão, estava me dizendo assim, gente, ó. As pirâmides do Egito foram construídas com base em poliedros que possuem características bem interessantes. A respeito desses poliedros, responda, ou seja, uma pirâmide ela é formada por poliedros. Agora, quais são os poliedros existentes numa pirâmide? Pronto, a pergunta A é o seguinte: qual é a forma de sua base? A base, o que vem ser a base? Tudo que serve de apoio, ou seja, a base é aquela partezinha de baixo, é o sustento de tudo. Então, a base aí da pirâmide, qual é a forma da base? Se eu observar, vai sair aí a pirâmide. A forma da base de uma pirâmide é o quadrado, né? Certo? Então, a resposta do item A seria quadrado. B. Qual é a forma de suas faces laterais? O que vem ser as faces são os lados. Então, vocês estão vendo a pirâmide aí. As faces da pirâmide é formada por qual forma? De um triângulo, né? Então, a resposta do item B seria triângulo. Na questão 2, está me dizendo assim, gente, ó. Os corpos redondos são sólidos geométricos que possuem partes arredondadas e por isso rolam. Os principais tipos são o cone, cilindro e a esfera. Dessa forma, classifique as figuras a seguir de acordo com os corpos redondos que lembram, ou seja, aí embaixo vai sair figuras, objetos que lembram corpos redondos. E nós vamos classificar, colocar o nome dessas figuras. Pronto, a primeira imagem aí. Que figura é essa daí, gente? Muito simples e fácil, né? Uma casquinha de sorvete. Se eu observar, ele é um corpo redondo porque rola, né? A segunda imagem é uma bola, né? Uma bola de vôlei. Também é um corpo redondo, rola. A terceira imagem é um cone de trânsito, não é? Também um corpo redondo. A quarta imagem é um rolo de massa. E a última imagem é uma bola, uma bolinha de sinuca. Ok? Vocês acertaram? Vamos agora para a terceira questão. Na terceira questão, gente, estava me dizendo o seguinte, ó. Os poliedros possuem 3 elementos principais, que são as vértices, as faces e as arestas. Observe os poliedros a seguir e observe o poliedro a seguir e responda. Pronto.
O poliedro que tem na imagem aí de vocês é isso daqui, né, ó. A tia aqui só tá um pouquinho amassado. Mas ele está pedindo no item A o seguinte: quantas vértices, quantas faces e quantas arestas ele possui. O que vem ser as arestas? Arestas são as linhas que um sólido geométrico ele possui, são as linhas. O que vem ser a vértice? A vértice a gente diz que são os pontinhos, é o encontro de duas linhas. Quando se junta, forma um pontinho, né? O pontinho aqui em cima. Ou seja, as vértices são os pontinhos. E o que vem ser as faces? Facial, é o rostinho, o lado das figuras. Então, nós vamos para esta figura aqui. Ela vai possuir quantas vértices? Vamos primeiro para as arestas. Quantas arestas? Arestas são as linhas, ou seja, nós vamos contar as linhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se tem 6 aqui nesta base, aqui também vai ter 6. 6 mais 6, 12. Agora vamos para o restante das arestas. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ou seja, esse desenhozinho aqui, ele possui 18 arestas. Vamos para as vértices. Vértices são os pontinhos. Eu sei que ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se aqui tem 6, aqui também vai ter 6. Então, 6 mais 6, 12. Né? Então, se ele conseguiu, então ele vai possuir 12 vértices, né? E quantas faces? Face é o rostinho. Então, eu tenho aqui uma face que está na base, outra face, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele vai possuir 8 faces. Ele vai ter 12 vértices, 18 arestas e 8 faces, ok? Na quarta questão, tava me dizendo assim, ó. Antes da tia Leidiane ir para a quarta, a tia Leidiane tem que responder o item B, né? Que a tia Leidiane ia dando uma aceleradinha. Que poliedro é esse? Como é o nome desse poliedro? Ele é um prisma hexagonal, né? Ele é um prisma hexagonal, ok? Na quarta questão, tava me dizendo assim, ó. Observe as figuras e leia o texto, depois responda as questões em seu caderno. Ou seja, lá tem uma breve explicaçãozinha, não é? Do que seja poliedros e corpos redondos, no qual a tia Leidiane já explicou para vocês. Vamos para a perguntinha do item A. Vocês vão observar as imagens. Lá eu tenho um cubo, eu tenho uma pirâmide de base pentagonal, eu tenho um paralelepípedo, eu tenho uma prisma de base triangular, eu tenho uma esfera, eu tenho um cone e eu tenho um cilindro. Aí a pergunta é: o que há de parecido nos poliedros e o que há de diferente? Eu vou só para a parte dos poliedros. O que é que os poliedros ele têm de parecido? E o que é que eles vão ter de diferente? Se vocês observarem aí, gente, na imagem, todo poliedro ele vai ter várias faces e ele não vai rolar. Isso é o que eles têm de parecido. E o que é que eles vão ter de diferente? Se eu for contar as arestas, as vértices e as faces, todos eles aí, o cubo, a pirâmide, o paralelepípedo e a pirâmide de base triangular, eles vão possuir essas informações diferentes. Ou seja, as arestas da pirâmide pode ser diferente da pirâmide de base pentagonal. Então, essas informações aí, elas vão ser diferentes. A quantidade de linhas, arestas e faces vão ser diferente. No item B, o que os corpos redondos
O que há de parecido nos corpos redondos e o que há de diferente? Então, se vocês observarem, os corpos redondos, eles vão ter uma parte curvada. Eles vão poder rolar com facilidade. Se vocês soltar um corpo redondo em um determinado plano, ele vai conseguir rolar. E o que há de diferente neles? O que há de diferente neles é que o cone e o cilindro, ele possuem bases de quantidade diferente. Já a esfera, ela não possui base nenhuma. Se vocês observar, o cone, ele vai ter quantas bases aí? Ele vai ter uma base, que é o sustento para formar a figura em si. E o cilindro vai ter quantas bases? Vai ter a basezinha de cima e a de baixo. Já a esfera não possui base, então essa seria a diferença, ok? Na quarta, tá me dizendo assim, ó. Descubra em cada caso se a figura é um poliedro ou um corpo redondo, ou seja, vocês vão dizer se as figuras são poliedros ou corpos redondos. No item A, o item A é um poliedro ou um corpo redondo? É um poliedro, né? Pois não rola. No item B, um corpo redondo, é uma esfera, né? Vai rolar. No item C, é uma prisma, né? É um poliedro. E no item D, também é um poliedro. Então, meus amores, esta foi a nossa correção. Todos estão, ó, de parabéns, aqueles que acertaram, aqueles que estão corrigindo as atividades, aqueles que estão comentando no canal da tia Leidiane, estão de parabéns. Então, ó, um cheiro para cada um bem especial e até amanhã, tá bom, minha turminha linda?